Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, de que pela graça e pela misericórdia do Senhor podemos nos colocar diante da santa presença do Senhor e meditar nas Sagradas Escrituras. Irmãos, hoje estaremos falando a respeito de um texto bastante rico, o valor inestimável de conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é um valor inestimável na vida do cristão. E para esta mensagem estaremos meditando e glorificando ao Senhor. Como base para esta mensagem estaremos usando o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 9. Estarei fazendo a leitura e logo mais estaremos meditando. Paulo vai dizer assim à igreja de Filipos: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Aqui, irmãos, Paulo vai estar dizendo do versículo 1 ao versículo 6 a respeito de como que era a sua vida. É de conhecimento dos irmãos que Paulo, como antigamente era conhecido como Saulo, era um dos homens que perseguia a igreja. Ele seguia firmemente as regras judaicas, as leis judaicas, era zeloso pela lei e ele vivia fielmente, cumprindo todos ali os requisitos judaicos e tendo isso perseguindo a igreja. E Paulo, no versículo 7, ele vai dizer: pensava que essas coisas eram valiosas. Paulo pensava que aquelas coisas eram importantes, eram valiosas, pois para o judeu você guardar a lei é de grande valia, é de grande valor você guardar a lei e seguir os costumes judaicos. Mas Paulo vai dizer: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Paulo vai dizer: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas depois que conheci a Cristo, essas coisas passaram a ser insignificantes, passaram a ser lixo. E será, irmãos, que na nossa vida nós podemos dizer a mesma coisa que Paulo? Nesses costumes que nós temos, naquela vida que vivíamos, nós podemos dizer que tudo aquilo eu considero insignificante, tudo aquilo eu considero sem valor algum, mas agora conheço a Cristo verdadeiramente? Será que nós podemos dizer como Paulo? Olha o que ele vai continuar dizendo no verso 8, irmãos. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Todas as coisas são insignificantes, irmãos, depois que nós conhecemos a Cristo. Se o crente diz que continua a amar as mesmas coisas que amava, fazer as mesmas coisas que amava, ele não conheceu a Cristo verdadeiramente. Como Paulo, todas as coisas que ficaram para trás são consideradas como lixo, como sem valor algum, depois que nós conhecemos a Cristo Jesus. O valor inestimável de conhecer a Cristo, ele preenche os nossos corações, preenche as nossas almas, muda as nossas mentes, o nosso jeito de enxergar o Evangelho, de enxergar a palavra do Senhor. É um valor, é um ganho inestimável. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Paulo deixou todas as coisas de lado. Deixou os costumes judaicos, aquela opressão, se arrependeu, se voltou verdadeiramente ao Senhor, abandonou todas aquelas costumes, pois ele conheceu verdadeiramente a Cristo. E será que, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, você que me escuta, você tem feito como Paulo? Deixado todas essas coisas consideradas como lixo, menos que lixo, depois que você conheceu a Cristo? Você tem se voltado verdadeiramente ao Senhor? Você tem conhecido verdadeiramente o Senhor?
Qual que é o valor de Cristo para você? Você vê apenas Cristo como um profeta? Qual que foi o seu ganho inestimável de conhecer o Senhor? Nós devemos olhar para Cristo, irmãos. Essas coisas deste mundo atual, essas coisas mundanas, devem ser rejeitadas, ser vistas como Paulo, vistas como menos que lixo, e que nosso coração venha ganhar o valor inestimável de conhecer a Cristo Jesus, nosso eterno Salvador. Que essa mensagem, irmãos, venha fortalecer o coração dos irmãos que aqui me escutam, e sei que essa mensagem será de grande edificação ao coração dos irmãos. Que os irmãos tenham uma ótima segunda de manhã, uma ótima semana a todos. Deus os abençoe.